de hoje está bastante denso. À medida que a gente vai avançando no livro Risk Management, a gente vai descobrindo muitas coisas interessantes. E hoje a gente vai trazer mais um pouco sobre ele, né, trazendo alguns capítulos especiais. E hoje vamos falar do papel do gerenciamento de riscos na melhoria do desempenho e segurança do paciente. Agora a gente vai conectar a gestão de riscos com as não conformidades e com a política de segurança do paciente. Tá? Então, começando aqui, é importante a gente entender que na gestão de riscos, ela não está desassociada com a qualidade e nem com a segurança. Esses três pilares da empresa estão associados entre si, eles conversam, existe um diálogo entre esses temas, onde um ajuda o outro na sua sustentabilidade. A qualidade, por exemplo, precisa, para poder manter seus processos, que os riscos e a segurança estejam controlados. Os riscos, eles olham tanto para a padronização da qualidade quanto para a segurança do paciente. E a segurança, ela precisa da qualidade para minimizar e poder realizar tudo dentro da menor possibilidade de eventos adversos, e a parte dos riscos, que é aquele olhar da sintetização das vulnerabilidades que existem ali, que podem ser tratadas. A gente vai ver muito sobre isso, o que a gente chama de evento sentinela, né, que está muito ali junto com a gestão de riscos. Está passando? Bom, então, isso é importante no cenário brasileiro. A questão do SUS e a saúde suplementar são áreas que ainda carecem muito dessa gestão voltada para o risco e a segurança. A gente vê isso cada vez mais forte na área privada, mas, infelizmente, ainda está andando a passos lentos na área pública. Apesar de que é ela que faz a regulação, né? Temos a RDC 36, que é uma RDC importante, anotem aí, ela é muito importante nessa questão do que a gente vai tratar hoje em relação à política de segurança do paciente. Então, a integração, vamos agora entender essa interface, né, entre riscos e as melhorias de performance. Então, primeiro, entender que melhoria de performance ela só ocorre quando você tem medições e quando você tem registro, tá? Então, os dados, eles são fundamentais para alimentar esses ciclos de melhoria que eles estão ocorrendo o tempo inteiro. A cada evento, cada atendimento que você faz na clínica, no hospital, ele é uma oportunidade de melhoria em si próprio, porque na medida que você gera resultados a partir daquele atendimento, esses resultados retroalimentam todo o processo. Então, é importante esse olhar para o registro para que você tenha uma avaliação e identificação de se aquela melhoria, aquele resultado realmente foi o resultado esperado. Sendo ele o resultado esperado, beleza, mas se não foi, temos que revisar. É aí que entra a grande oportunidade, onde a gente pode aprender não apenas com os nossos erros, mas também com os erros de outros. É por isso que existe o Notivisa, a notificação da Anvisa, para que um evento que ocorra em um lugar, ele possa ser disseminado para toda a rede pública, toda a rede de saúde, né, não, tanto pública quanto privada. Então, né, eventos como sinistros, eventos sentinela, situações que acabaram gerando algum tipo de gravidade ou dano moderado ou alto para o paciente, ele é um insumo importante para a análise de melhoria. A gente não quer errar, eu sei disso. Ninguém quer errar, todo mundo quer acertar
sempre. Então, quando você recebe o paciente no seu hospital, naturalmente você quer acertar, isso é fato. Entretanto, a ciência ela é feita de empiria. Então, na empiria, que é a parte prática, você precisa reavaliar os resultados. Então, é claro que muito que já existe hoje é fruto justamente desses processos de melhoria. Erramos no passado, identificamos isso e melhoramos. Então, no que tange a sua gestão da sua empresa, esse olhar ele permanece. Não adianta a gente querer achar que tudo vai estar pronto na literatura. Existe muita literatura para nos ajudar, porém, a prática dentro da sua própria hospital também gera aprendizado, e é esse ponto principal do nosso momento de hoje. Tá? Então, o que a gente vai estar pensando no processo de evolução dessa melhoria? Tá? Então, nessa evolução de melhoria de desempenho, a gente tem aqui algumas informações que vieram desde lá atrás, né? Ernest Goldman, lá em 1918, né? Como ele já havia começado a entender que esse processo ele é pertinente na área de saúde, e, claro, isso foi evoluindo com o tempo, ao passar dos anos, até que a gente tem o Comitê de Qualidade Hospitalar em São Paulo, e, por fim, na década de 90, a ONA. A ONA aqui no Brasil, ela é o resultado de toda essa preocupação com a melhoria de desempenho que vem sendo sinalizado no mundo inteiro e que aqui no Brasil resultou na criação da ONA, que foi feita pelo governo federal. O governo federal criou a ONA e hoje ela é a referência para os principais hospitais e clínicas. Apesar de que o próprio governo não aplica, mas tudo bem. Mas está tentando, né? Existem já alguns hospitais públicos que possuem ONA, graças a Deus, e estão caminhando. Mas quem deflagrou essa perspectiva de buscar qualidade começou pelo governo federal. Depois, as redes privadas começaram a se articular e agora o setor público também está se articulando. Alguns conceitos importantes. Primeiro, a qualidade ela evolui lá atrás no conceito de garantia de qualidade, quality assurance, que era uma abordagem focada na identificação de problemas e justamente resolvê-los, né? Ou seja, nada muito complexo, só apenas focado naquele ponto ali. Isso foi o início da gestão da qualidade, do grande boom da qualidade na década de 70 e 80. Depois nós evoluímos para a qualidade total, isso também no início da década de 2000, 2010, a gente vem com um conceito um pouco mais robusto, onde você tenta pensar os ambientes de forma conectada, e todos se esforçando para que com os padrões houvesse a prosperidade e a melhoria da empresa. Só que agora a gente vive o momento da melhoria contínua da qualidade, ou seja, não estamos mais pensando em apenas ter padrões para a empresa toda e organização e gestão para a empresa toda, mas agora precisamos evoluir esse sistema, esse modelo e associar a ele os riscos, que é essa parte da melhoria contínua. Né? Então, ela promove justamente uma abordagem sistêmica baseada nas equipes de melhoria. Então, cada ser humano, cada colaborador, ele precisa ser um instrumento, um agente de mudança para a melhoria. Cada funcionário, imagine que cada colaborador da sua equipe tivesse imbuído de identificar melhorias, olha quantas melhorias poderiam estar implementando na sua empresa e fazendo com que os resultados fossem cada vez melhores. Se a gente olha o colaborador apenas como uma ferramenta de trabalho, alguém que vai estar ali executando atividades para prestar o serviço, realmente você está perdendo muito.
com esse olhar, visto que cada ser humano ele pode e tem sua cognição e sua capacidade de contribuir. Basta que a gente estimule e também crie um ambiente favorável a isso. No Brasil, a gente sabe que existe uma diversidade dessa estrutura, né? A cultura do Sul, a cultura do Nordeste, a cultura do Norte. A gente sabe que a questão do SUS e a saúde suplementar com os planos é algo que também cria uma divisão. O SUS, ao atendimento, ele tem uma deficiência muito maior do que em planos de saúde. E também a questão da cultura hierárquica, que a gente sabe que muitas vezes a hierarquia, os donos, os principais donos, a alta direção, ela não está entendendo esse momento que a gente vive hoje. Num momento onde tem inteligência artificial, um momento onde a gente tem altas tecnologias sendo descobertas e avanços na área da ciência, ficar olhando para o seu próprio umbigo e não percebendo, né, a conjuntura ao seu redor, eu tenho certeza que isso vai levar a um problema sério para a empresa. Mas é o que a gente vai ver, quando a gente enxerga que algumas empresas se mantêm, outras fecham, é por isso. O olhar da alta direção precisa ser um olhar visionário. Então, algumas características da qualidade, agora vamos ver a interface entre qualidade e segurança. Dessas características, a gente precisa, para que realmente você tenha uma equipe engajada para a melhoria, pessoas, imagine, você tem seu hospital, você tem 100 pessoas, você tem 100 agentes de mudança, pessoas ali imbuídas e engajadas por mudar o cenário da empresa. Cara, isso aí é fantástico. Só que isso não se constrói da noite para o dia. Primeira coisa que você precisa ter é um ambiente não punitivo e uma cultura justa. Porque o ambiente punitivo, ele inibe as pessoas. A gente vive numa época onde a nossa geração não é mais a geração dos nossos avós. Nossos avós eram muito mais engajados pelo medo. A gente não tem mais esse perfil nas gerações atuais. As gerações atuais, ao contrário, são pessoas que querem entender, que querem conhecer. E, então, um ambiente não punitivo, ele ajuda a promover a qualidade e a segurança dentro desse olhar da melhoria contínua. Por quê? Porque ele sabe que ele tem ali um ambiente saudável para trazer suas ideias. Ele não sabe se a ideia dele é boa ou não é. Então, se ele tem um ambiente punitivo, ele vai, na dúvida, é melhor não falar. Naturalmente, a pessoa vai querer omitir a sua opinião, vai ver o problema e vai deixar para lá. Né? Então, em uma cultura justa, porque a gente sabe que, muitas vezes, os méritos das ideias, elas acabam sendo tomadas pela hierarquia. Eu já vi isso acontecer muito. Pessoas que não implementaram a ideia, mas que levaram os louros, né, foram laureados pela conquista de algo que ele não teve a ideia e que malmente ele implementou. Já vi isso acontecer muito em vários ramos de atividade. Nos hospitais não serão os primeiros nem os últimos. Então, a cultura justa de quem realmente trouxe a ideia, quem realmente promoveu aquela melhoria, ser realmente gratificado com alguma coisa que a empresa entenda ser importante. Tá? Então, o foco sempre vai ser no cliente interno e externo. Ou seja, não estamos mais pensando a qualidade, inclusive, eu estava até falando disso essa semana passada, que uma evolução sutil que a ISO, né, falando um pouco da ISO 9000, trouxe em 2015, ou seja, 10 anos atrás, ela mudou a visão. Quando ela virou a versão de 2008 para 2015, ela deixou de olhar a satisfação do cliente como se fosse o grande motivador de tudo e passou a olhar a satisfação das partes interessadas.
ou seja, clientes internos e externos, ou seja, fornecedores, clientes, colaboradores, sócios, governo, sociedade, todo mundo tem que estar satisfeito com sua empresa. Então, a ISO entendeu que isso sim é qualidade. E óbvio que isso também se reflete dentro da área de saúde. Uma liderança visível, isso aí é importante. Quando falam de liderança visível, é aquela liderança, primeiro líder, líder mesmo. Né? Aquele líder, existe uma diferença de chefe e líder. O chefe, ele trabalha pela imposição. O líder, ele trabalha pela inspiração. Então, é isso a diferença. Você precisa impor para poder você conseguir as coisas. O líder, ele inspira, as pessoas já vêm, né, sendo arrastadas por ele. Naturalmente, a imposição só vai dar certo se houver o medo. Não tendo medo, o dilema do chefe, ele cai por terra, porque se eu não tenho medo mais de ser demitido porque eu consigo outro emprego, que eu consigo dar um jeito, que eu tenho uma situação mais confortável, o efeito da imposição ela se perde. E aí onde nós estamos vendo muito as lideranças buscarem realmente um perfil de liderança mais adequado, porque sabe que o perfil de chefe hoje não funciona mais. Visível porque isso tem que estar aparente a todos. Não podemos ser líderes dentro das nossas mesas. Liderança ela precisa exalar para todos os lados. Então, se você é um bom líder, você inspira não só a sua equipe, mas todos ao seu redor. E a liderança, já dando uma dica aí para vocês que querem ser líderes, estão aqui porque querem ser líderes ou já são líderes. Um bom líder é feito de uma característica importante. Tem várias características, mas eu vou citar uma que é fundamental. O líder sabe onde ele quer chegar. Se o líder que não sabe onde é que ele está indo, ele não vai conseguir inspirar ninguém. Porque as pessoas se inspiram pelo motivo ou pela busca que aquela pessoa tem. Se você está imbuída de uma causa ou de um propósito, e aquilo transparece na sua vida, você vai conseguir fazer exercer sua liderança. A pessoa que não tem esse perfil, ou não tem um propósito bem definido, ou não sabe onde é que ela quer chegar, ela está apenas vivendo dia após dia, não é que ela não tenha competência para ser líder, é porque ela não se descobriu ainda como líder. Eu acho que todo mundo pode ser líder. Todo ser humano é passível de ser líder. Basta que ele tenha um propósito. Basta que ele se inspire primeiro, né? Ele com ele mesmo, e pegue aquele propósito e passe a ser um valor para ele. Se isso acontecer na mente dele, o resto é pura consequência. Então, claro que além de tudo isso, uma metodologia estruturada, a ONU ela trabalha com PDCA. A PDCA hoje ainda, pelo menos por enquanto, não se descobriu nada melhor para fazer gestão. Primeiro você planeja, depois você executa, depois você controla e depois você melhora. Então, esse fluxo, que parece muito óbvio e lógico, por incrível que pareça, há uma dificuldade gigante para se implantar, especialmente a parte do planejamento, porque a qualidade do planejamento requer uma prática. E se a pessoa não tem prática de planejamento nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, dificilmente ela vai conseguir ter prática nas coisas grandes. Então, já dando uma dica, um hashtag fica a dica para vocês, já começa a trabalhar a sua habilidade de planejar a partir das coisas da sua própria vida. Planejamento de estar aqui no Quali Club todo domingo às 5 horas, planejamento de fazer as atividades, né? Dica copiada, boa. Beleza, Poli? É isso aí. Comece com você, né? Comece você fazendo seu planejamento pessoal, planejamento financeiro, planejamento dos seus propósitos de vida, e você já vai ali, ó, começando a se habilitar a uma liderança que você não precisa dizer assim, eu quero ser líder.
as pessoas vão te dizer, você é uma líder, né? As pessoas dizem, o líder ele é eleito, ele não é de você é líder porque você é a supervisora. Não, as pessoas vão dizer assim, poxa, eu gosto de ouvir fulano de tal, eu gosto de seguir fulano de tal, porque é uma pessoa que me inspira, né? Então, comece dessa primeira etapa. E a metodologia também vai te ajuda na liderança. Então, começa com você. Vai fazendo você seu caminho do PDCA. Começa a plantar qualidade em você mesmo. Porque se você começa a ter qualidade com você mesmo, ou seja, nos seus propósitos, nos seus projetos, no seu financeiro, isso vai exalar para o trabalho também, naturalmente, né? E aí temos um modelo de melhoria, né, de desempenho, que são 5 passos. Ó. Eu gosto do número 5, que é daqui, ó, tá na mão. 5 passos para você começar a aplicar a melhoria do desempenho. Então, anote aí, pode continuar anotando, viu? E os demais também, continua anotando. Primeiro passo, definir o processo. Tá? Então, ou seja, isso vai. E aqui, gente, são 5 passos para qualquer coisa. Qualquer coisa. Definir o processo. O que você quer fazer? Eu quero implantar uma, sei lá, quero melhorar minha gestão financeira, eu quero implantar uma determinada atividade no setor, determinada prática assistencial na minha empresa, no meu hospital, ou na minha própria vida, eu quero fazer uma pós-graduação, quero fazer um mestrado, não sei. Defina o que você quer, né? Definir o processo. No caso da empresa, os processos já estão definidos. Você tem um processo financeiro, você tem um processo do RH, você tem um processo da assistência do ambulatório, do centro cirúrgico. Os processos já estão definidos. Na sua vida é que você tem que escolhê-los. Tá? Quais são os processos que você tem? Finanças, algumas que eu já posso apontar também, já que vocês estão anotando, né? Pode estar anotando. Você tem para você mesmo cuidar da saúde, é um processo, você já entra aqui, que é da melhoria de desempenho. Das finanças, é outro, você já tem, cuidar aí. O seu autodesenvolvimento, tá? Esse é outro processo, é cuidar da mente. Né? E aí, na mente, você tem duas perspectivas, o conhecimento e a saúde mental. Também é uma outra perspectiva. E uma outra coisa também que vocês têm que colocar aí como processo pessoal, família. Né? Então aí, ó, 5 processos já para vocês começarem a trabalhar o PDCA na sua própria vida. Né? Saúde, finanças, conhecimento, né? Ou seja, você precisa estar sempre aprendendo coisas novas. Espiritual, na parte mental, né? De coisas mais espirituais, e sua família. Você tem que cuidar também. Então, já pega isso aí e já começa. Definir os processos, pronto, definir. Pronto, agora você começa a coletar dados. Como é que é isso? Como é que se dá isso? Como é que eu faço para cuidar da minha saúde? Eu preciso de quê? Quais são as melhores alimentações? O que existe aí de mais moderno nesse sentido? O que estão se falando sobre isso? Aí você vai coletar dados. E idem para as empresas. O que tem de melhor em setor financeiro, setor de RH? O que tem de interessante aí na área de ambulatorial, determinados exames, determinadas práticas? Aí a gente consegue achar muita coisa em congressos, artigos científicos. Então, esse movimento de coletar dados é importante. E aí você vai olhar para você. Né? Bom, deixa eu ver como é que está o meu desempenho. Eu vou analisar o meu desempenho comparado com o que está lá. Poxa, realmente eu me alimento disso, disso e disso, que não é bom. Eu achava que era, mas não é. Então, eu vou tirar. Né? No seu processo, poxa, determinadas práticas já estão obsoletas, o pessoal já não usa mais esse tipo de ferramenta, ou já não se usa mais esse protocolo já está obsoleto, o pessoal já está usando um protocolo mais moderno. Então, essa avaliação, comparado com os dados que você coletou, vão gerar as mudanças. Então tem que mudar. Então, você começa a planejar, quais são as mudanças que você tem que elaborar e fazer, e começa a implementar. Ou seja, trazê-las para a prática.
E eu gostei desse último verbo, implementar e sustentar. Porque às vezes você implementa, mas fica igual voo de galinha. Sabe, voo de galinha. Ela vai, você joga a galinha para cima, ela começa a bater ela, depois ela cai. Galinha não voa, né? Ou pelo menos ela não consegue se manter por muito tempo no ar. E aí é o que eu chamo também de voo de galinha. Você começa, faz um negócio bacana, eu vou perder peso, eu vou fazer uma nova mudança na minha casa, ou então eu vou implementar um novo processo aqui no meu hospital, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aquilo tudo, aquela energia toda, você transforma ela em ação e começa a coletar dados e melhorar e planejar, começa a implementar, mas depois parece que perdeu a graça. Você fala, pô, já alcancei, aí você vai relaxando. A gente relaxa porque, primeiro, porque não é hábito, mas você esqueceu de transformar isso num hábito, e segundo, porque perdeu a graça, né? Pô, já alcancei, já não tem mais por que continuar. É aí que está o grande erro. Uma vez que você conquista, você não pode relaxar mais. Então, esse sustentar é fundamental. E aí, claro, algumas ferramentas que vão estar ajudando, é o FEMEA, a árvore de causa raiz, o PDCA, que está com o digito errado, tá, gente? Desculpa. Caiu com F, é C. O próprio PDCA em si. Então, enfim. Então, é o papel dos dados, né? Então, aqui agora o foco grande é nos dados. A gente, sem dado, sem informação, não vamos para frente. Dados aqui, leia-se dados quali ou quanti, certo? Ou seja, eu posso também pegar dados quali, por exemplo, identificar uma nova tecnologia para o meu hospital é um dado quali. Ó, surgiu uma inteligência artificial que consegue melhorar o diagnóstico numa determinada situação aqui no leito, com muito mais eficiência do que o médico. Ou pelo menos ajuda o médico a tomar, se ele tiver na dúvida, ele tomar uma decisão mais assertiva. Então, nesse sentido, os dados qualitativos também são importantes. Então, quando eu falar dados aqui, leia-se dados quali e quanti. Tá? Esses dados eles podem servir para melhoria, eles podem servir para julgamento, ou seja, eu perceber como é que eu estou e ver se eu estou bem, né? Ou para pesquisa, desenvolvimento de novas coisas. Então, eu vou estar usando dados sempre para essas três perspectivas. Ou eu quero melhorar o processo, ou eu quero saber como é que eu estou, ou eu quero criar uma coisa nova. Então, essas fontes elas podem ser internas, de relatórios de incidentes, relatórios de eventos adversos, relatórios prontuários, gatilhos, informações, observação direta, visitas. Aí, gente, tudo que você estiver tendo contato é dado, é informação. O que a gente precisa é sistematizar isso de forma que a gente tenha como acessar e também trabalhar esses dados. Tá? Também podemos ter fontes externas. A Notivisa, por exemplo, é um sistema fantástico, como eu estava falando no início do nosso encontro. O Notivisa, o que acontece em outros hospitais, os hospitais são obrigados a notificar, certo? Por lei, é obrigado, né? Não é uma coisa que eu não sei se eu vou notificar. É lei, tem que notificar. Então, você tem que notificar óbito, tem que notificar dano grave, dano moderado, até dano moderado. Daí para baixo, você pode notificar, você não é obrigado. Mas esses são por lei: moderado, grave e óbito. Os demais eventos não são obrigados, mas as pessoas notificam. Tá? Às vezes acontece, por exemplo, determinada situação numa bomba de injeção de uma marca X e ela dá uma falha e aquilo não chega a gerar um dano grave. De repente, ele estava ali só dosando soro, né? Dosou demais, com uma velocidade muito maior, e aí acabou gerando
algum tipo de custo a mais, não necessariamente que tenha havido. Mas ali eu posso notificar, eu posso dizer, ó, que poderia ter sido um medicamento mais pesado, né? Mas se fosse um medicamento tarja preta e aquela bomba dosando errado a tarja preta, isso pode ser um problema. Então, notificar isso ajuda para que outras pessoas possam identificar situações. Outro caso muito comum também, que eu vejo muito no Notivisa, é medicamento. Lotes de medicamento que não estão tendo a eficácia esperada. Algum problema na fabricação que acabou tornando aquele lote ineficaz para o processo terapêutico. Então, essa notificação, ela não gerou, de repente, como falei, pode não ter gerado um dano, por alguma coisa ali ambulatorial que foi percebida, mas é de bom tom, apesar de não ser obrigado por lei, é salutar que você notifique, crie esse hábito de notificar, porque aí a Anvisa ela pega essa informação, existe uma equipe dentro da Anvisa que pega essa informação e trata ela, estuda ela e coloca no painel de alertas todas as coisas que estão sendo notificadas para que outras pessoas, outras instituições, outras empresas da área de saúde possam pegar aquela notificação e verificar se ela também corre aquele risco, certo? Então, tem outras formas também, forma SUS, ouvidoria, né? Então, o próprio SUS também tem algumas informações que são bastante interessantes. Bom, o que é importante a gente agora entender é a integração entre segurança do paciente e gestão de risco. Agora vamos para uma outra ponte de integração. Em julho, né, a Joint Commission criou alguns padrões de segurança do paciente. E esses padrões, eles abordam o papel da liderança na criação da cultura da segurança, ou seja, o quanto é necessário para uma organização que o líder seja essa mola propulsora da segurança. Se o líder não está comprometido, gente, não vai para frente. Implementação de programas de segurança, isso é fundamental. Hoje, se você tem uma ONA, você não consegue ter mais se você não tiver esse programa de segurança. O programa de segurança ele vai desde a política, que a gente vai falar aqui um pouquinho, até as práticas e a instalação de comissões, que são inclusive obrigatórias. O NUSP, por exemplo, que é o Núcleo de Segurança do Paciente, é um órgão que todo hospital, toda clínica precisa ter. Tá? Isso é lei. Não é nem uma coisa que você, então, não sei se eu vou fazer, porque eu não sei se é necessário. É lei, todos têm que ter. Tá? E é óbvio que eu preciso ter algo que me ajude a ter um procedimento que me ajude a responder a um evento adverso. Qual é a metodologia? Como é que eu faço? Como é que eu trato esses eventos adversos de forma que eles não ocorram mais? Que é esse o pensamento da qualidade de melhoria contínua. Eu resolvo um problema hoje, mas é uma resolução definitiva. Eu não posso amanhã fazer novamente um trabalho em cima de uma causa que eu já tinha identificado. Tá? Prevenção de danos acidentais. Então, se eu consigo realmente ter uma gestão de risco bastante eficaz, eu consigo me antecipar às situações. Então, os eventos sentinela, ou o que a gente vai colocando lá dentro do FEMEA, o médico pode errar nisso, o enfermeiro pode errar naquilo, a máquina pode falhar, a energia pode faltar. Então, todas essas situações que são possíveis, elas precisam ser mapeadas para prevenir que, no momento em que elas aconteçam, a gente não seja pego de surpresa. Então, a responsabilidade de divulgar esses eventos também é da empresa, tá? É fundamental que a gente também tenha esse hábito de informar para os pacientes e família situações. Ainda é uma cultura difícil essa daí, porque
meio que criar provas contra si mesmo, né? Então, é polêmico você falar alguma coisa sobre evento adverso. O que hoje acontece no Brasil é que os eventos adversos acontecem, falhas humanas, falhas médicas, vários óbitos, mais de 100 mil óbitos ocorrem no Brasil, 106, para ser mais preciso, em torno de 106 mil óbitos ocorrem no Brasil por falha humana, falha médica, 100 mil óbitos, mais de 100 mil. Então, ou seja, pessoas que estão na mesa de cirurgia morrem porque houve uma falha humana que poderia ter sido evitada. Não foi que ele morreu porque ele estava no dia dele. Não tem nada disso. Falhas que foram por falha humana mesmo, né? Às vezes falhas que não tinha como, porque não tinha tecnologia suficiente ainda para isso, e aí a pessoa não tinha todo o domínio da técnica, ou por conta de realmente desatenção, ou não sei explicar o que pode gerar falhas nessas situações. Existem muitas possibilidades, então não dá para te enumerar nenhuma, mas que elas estão aí, que acontecem, e o hospital e a clínica são corresponsáveis, né? Você contratou aquele profissional, né? Então, no Brasil, a Anvisa, ela publicou a RDC 36, da data de 2013, que ela tem ações para promover a segurança do paciente. Então, em 2013, a gente começa essa jornada em busca de integrar a segurança do paciente com gestão de risco. E aí, claro, na acreditação, temos algumas implicações. No ONA, se você quiser ter ONA nível 3, não tem como você ter ONA se você não tiver uma boa gestão de risco, bem estruturado, bem organizado. Isso vale para outras normas, JCI, NIARRO, QMENTO, que são normas internacionais. Todas elas vão cobrar um rigor na área da gestão de risco. Então, esse ponto é um ponto realmente fundamental. Existem requisitos de risco nos padrões que precisam ser tratados, e sempre com um olhar de integração entre segurança, risco e qualidade. Então, FEMEA, árvore de causa raiz, análise integrada, tudo isso são ferramentas que vão ajudar a gente a cumprir esses requisitos. E óbvio, né, que aplicando essas ferramentas de forma adequada, a gente vai poder demonstrar os resultados em qualidade e segurança. Eu posso ver, por exemplo, quantas não conformidades, quantos eventos adversos foram resolvidos em definitivo, nunca mais aconteceram. Eu posso medir, que aí seria a eficácia, né, da tratativa. Eu posso medir poxa, a gente tinha muito evento adverso, muita não conformidade no centro cirúrgico, agora caiu. Você mostra lá o gráfico, ó, tá vendo? A gente tinha tantas não conformidades no mês, agora temos só isso, né? Então, esse processo de melhoria é que a gente precisa iniciar. E aí, um pilar importante para a política, para esse trabalho, onde você integra a gestão de risco com a qualidade, com a segurança, é a política. Aí a política ela pode ter dois nomes. É muito comum você falar política de evento sentinela, é uma forma de você escrever o nome da política, ou chamar de política de segurança do paciente, que é a que eu mais uso. Mas se vocês veem por aí, política de evento sentinela e política de segurança do paciente são a mesma coisa, tá? Eles trabalham em cima da mesma perspectiva. Eu gosto mais de política de segurança do paciente porque ele acaba sendo um pouco mais abrangente e é possível incorporar ele com mais coisas. Mas, em alguns lugares, chama-se política de evento sentinela. O que é isso, gente? O que é que essa política faz? Ela traz diretrizes e procedimentos para garantir a identificação, a notificação, investigação e aprendizado dos eventos que causam ou que poderiam ter causado morte, dano ou ao comprometimento do paciente, né? Ou seja, ali eu vou trazer uma estrutura de gestão para assegurar as questões
de segurança do paciente. Caso ocorra algum evento, como é que eu vou tratar isso? Certo? Então, esse procedimento é fundamental, não tem como a gente estruturar uma gestão de risco de um hospital sem uma política. E política, gente, quando a gente fala de política, é sempre um documento elaborado e trabalhado e discutido e debatido com a liderança da alta direção. Não é a liderança da consultoria que tem que estar puxando isso. A consultoria ela é apenas um elemento facilitador, onde traz um caminho mais rápido. Né? Quando você chama uma consultoria, é porque você quer um caminho mais rápido e mais assertivo. Não, eu já sei que esse pessoal já passou por esse caminho, eles sabem por onde a gente tem que ir, eles vêm para ajudar a gente para mostrar por onde a gente tem que ir. Então, esse aí é o papel da consultoria, mas acabou aí. Tá? A vontade da alta direção, ela precisa ser, ela precisa se transparecer dentro da política. E aí as falas e as diretrizes que são dadas pela diretoria, elas precisam estar escritas. Não adianta o diretor ficar falando, e no papel não existe nada. Palavras, o vento leva, tá? Então, o papel não, está escrito. Então, é possível checar, é possível revisitar, é possível consultar. No papel, tudo fica melhor. Então, uma das pessoas que também precisa não apenas participar, mas liderar é a alta direção, certo? O objetivo da política é justamente prevenir recorrências, né, de coisas voltadas para a cultura e tentar fortalecer a cultura da segurança, certo? Então, o que vai estar dentro dessa política? Não, vamos primeiro entender o que é a definição de evento sentinela. Evento sentinela é um evento de segurança do paciente que resulta em morte, dano permanente, grave ou dano temporário. No Brasil, a gente chama muito de evento adverso. Tá? Evento adverso é mais comum do que evento sentinela, mas existem lugares que usam esse termo também. Eu trouxe ele no lugar do evento adverso justamente para gerar essa amplitude de conhecimento para vocês. Mas o evento adverso é o evento sentinela. Tá? Então, quais são os propósitos da política? Detectar precocemente essas ocorrências, ou seja, não é que a gente não quer tratar quando ocorre, porque quando ocorre, o paciente já morreu, o paciente já está lesionado. O trabalho aqui é de identificar as potencialidades que o meu ambiente, que minha equipe, que meus procedimentos possuem para gerar as ocorrências graves. Claro que uma vez ocorrido o evento adverso, a gente vai naturalmente puxar isso para dentro do nosso sistema e tratar. Mas o que eu quero aqui, né, é observar situações que podem levar a um evento adverso. Situações que têm potencial para gerar a falha. Tá? Então, a gente precisa, para entender essa metodologia e padronizar um fluxo interno de comunicação para que a gente, ao identificar, por exemplo, o FEMEA, é uma prática de você identificar precocemente possibilidades. Então, se você tem um FEMEA bem arrumado, bem feito, bem estruturado, naturalmente você vai ter ações que vão estar evitando eventos adversos. E aí, a padronização dos fluxos de comunicação é importante, porque se eu não tenho uma comunicação, uma diretriz de comunicação bem estruturada, pode haver falhas durante a comunicação dos eventos ou até mesmo nas melhorias. Então, tem que estar lá bem estruturado na política. Outra coisa que a política tem que trazer é a sistematização da investigação. Como é que a investigação ela tem que ocorrer? Quais são os prazos? Que métodos? Eu gosto muito, já falei aqui, da análise de causa-raiz, né, ou árvore de causa-raiz também conhecida,
para que a gente possa identificar não apenas a causa raiz, mas todas as outras possibilidades que existem por ali, tá? Implementar as ações corretivas, tem que estar descrito lá como é que se faz isso. Compartilhar as lições aprendidas, isso é importante. Uma vez que você fecha a não conformidade, fecha o relatório de evento adverso, esse aprendizado ele precisa se transbordar por toda a empresa. Tá? Então, é fundamental que a gente tenha essa distinção no final, essa preocupação, perdão, no final por disseminar isso tudo por toda a empresa. E aí, na política, também vai ter o escopo, definições, né, quais são, o que é evento, o que é considerado os eventos sentinela, as responsabilidades da equipe assistencial de notificar o núcleo de segurança, né, o núcleo de segurança responsável pela coordenação e investigação desses eventos, como é o fluxo de notificação, que precisa estar bem claro dentro da política, como se faz a comunicação interna, quais são os prazos, quais são os formulários, ou seja, é um manual de como a gente cuida da segurança do paciente. Na parte externa, o envio de relatórios resumidos para o Notivisa, como eu falei, a gente não deve encarar a notificação à Anvisa como algo que estivesse nos prejudicando. Poxa, mas eu estou falando para a Anvisa que eu estou falhando, que eu cometi uma falha, que eu causei um... Gente, não é isso. É você avisar a Anvisa para que a Anvisa possa passar essa informação para outros, para evitar mortes e danos em outros lugares do país. Tá? Qual é a metodologia de investigação? Ferramentas como RCA, FMEA, mapa de processo, Chikawa. Aí, gente, tem vários. Aí vocês escolhem. Tá? Na hora que vocês estiverem definindo a política, é importante vocês definirem qual é a melhor forma para vocês. Se você não tem a prática, comece do mais fraco, do mais básico. 5 porquês, tal, e depois você vai avançando. Mas se for um evento adverso grave, aí você já tem que estar bem treinado em como utilizar ferramentas mais robustas, tá? Envolver a equipe multidisciplinar, não tem jeito. Plano de ação, tem que dizer lá quais são os planos de ação, como você controla isso, e que sistema você trabalha para controlar isso. O Monday é o que eu mais uso, mas tem outras ferramentas também. E, por fim, gerar indicadores, protocolos e políticas que não têm indicador, são protocolos que você não sabe se eles estão sendo cumpridos ou não. Então, é fundamental que você tenha aí uma medição final, até para verificar se a política está fazendo sentido do jeito que ela foi escrita. E agora, vamos olhar para o profissional, né? Para a gente finalizando nossa aula aqui, o profissional como um agente de mudança. Ou seja, e aí quando eu falo profissional de riscos, é claro que a gente vai olhar preponderantemente para os gestores, mas eu quero abrir isso, eu quero expandir isso para todo o corpo da empresa. Se eu tiver 100 funcionários e os 100 forem agentes de mudança, nós temos uma organização que vai evoluir muito rápido. Tá? Então, um profissional de risco, ele vai buscar identificar esses gaps, vão ser essas pessoas que vão estar sempre observando a cada prática, a cada assistência, qual foi o resultado gerado e como isso, e se isso está ou não adequado, propor ajustes sempre, mesmo que eu tenha um resultado adequado, mas eu posso ter um resultado melhor. Adequado é diferente de melhor. Melhor significa que eu podia ter feito isso com menos tempo, poder ter feito isso com mais eficácia. Então, o ajuste é sempre necessário. Ferramentas de análise de melhoria de performance para o próprio programa de risco, ou seja, os indicadores, como é que eu melhoro o meu programa de risco? Também preciso estar atento, o próprio profissional de risco, e aí, claro, muito vai para a gestão da qualidade. O gestor da qualidade é a pessoa que vai estar também se municiando dessas informações para poder melhorar também o FEMEA, melhorar as ferramentas. De repente surge uma ferramenta melhor, mais interessante, mais adequada,
pode ser trocada? Pode. A gente está aqui falando de melhoria contínua. As competências que são fundamentais, aí é importante que se a sua equipe não tem, comece a treinar elas em gestão de mudanças, em capacidade de adaptação local, alianças, parcerias. Então, tudo são coisas que vocês podem estar identificando na equipe para incrementar isso no conhecimento delas. E agora, para falar um pouco sobre o escopo de erros médicos, como eu estava falando, dos eventos adversos versus mortalidade estimada no Brasil, o Brasil está muito mais alto do que nos Estados Unidos. Os principais erros médicos estão em diagnóstico, isso é estatística, tá? Está em diagnósticos, na própria terapia em si, equivocada, a assistência preventiva também, de forma não adequada, falha na comunicação e falha em equipamento. Então, esses são os principais motivos de erros que promovem eventos adversos no Brasil. E aqui, como eu falei, a estatística é que 104 mil óbitos no ano é a estatística do Brasil de óbitos que poderiam ter sido evitados, né, se houvessem, de repente, uma preocupação com o risco, uma preocupação com os cenários que se envolvem ali. Às vezes a gente tenta colocar tudo na mesma caixinha. Ah, não, mas essa é só mais uma cirurgia de extração de vesícula. Já fizemos 300 aqui, extração de vesícula. Mas aquela tem uma característica que você não prestou atenção. E aí é aquela que vai dar errado. Né? Então, algumas causas, né, a comunicação, sobrecarga da equipe, processos mal estruturados, falha na comunicação, infraestrutura inadequada. Então, existem muitos fatores que promovem. O que é importante é a gente pensar no modelo do queijo suíço. O que é o queijo suíço? Imagine você pegar várias fatias de queijo. O queijo suíço é aquele queijo que tem aquelas bolas, né, aqueles furos assim dentro do queijo. Então, se você alinhar várias lâminas de queijo, você vai ver que eu consigo passar pelo primeiro, mas ele tem que bater no segundo. Eu não posso quanto mais barreiras eu colocar, a menor é a probabilidade do evento adverso acontecer. Essa é a filosofia do modelo do queijo suíço. Quanto mais fatias eu colocar, mais pouco provável será do problema passar por todas elas e alcançar o paciente. Se eu tiver apenas uma lâmina de barreira, na hora que ele passar pelo buraquinho, ele atinge o paciente. Mas se eu tiver várias lâminas de barreira, várias camadas, onde até ele chegar no paciente, ou seja, ele tem que ter, para eu alcançar o paciente, meu amigo, eu tenho que errar umas 5 coisas diferentes aqui para poder isso alcançar o paciente. Então, é nesse sentido que a gente precisa ter esse olhar do modelo do queijo suíço. E esse exercício ele vem a partir do FEMEA. Na hora que você pensa o FEMEA, naturalmente o FEMEA provoca as pessoas a essa reflexão. Qual é a barreira que eu vou colocar aqui? E a outra, e se passar por essa barreira, qual é a próxima? E se passar por essa barreira, qual é a próxima? E a próxima? E a próxima? Aí eu faço um trabalho que pode até passar por uma ou duas barreiras, mas, meu amigo, passar por 5, 6 barreiras até chegar no paciente é muito pouco provável. Quanto mais barreiras você colocar, menor é a probabilidade de você ter o impacto no paciente. E, claro, na UTI, protocolos de dupla checagem, são coisas que você vão ver de uma forma muito comum dentro do mercado aí no processo da segurança. O que é importante é que você traga o médico, que aqui é uma coisa que eu queria falar nos últimos 5 minutos. O engajamento médico é o engajamento mais relevante que a gente precisa ter. Por quê? Porque ele tem um olhar da medicina e muitas vezes esse olhar, por eles
eu não sei explicar exatamente o que dificulta o médico da participação dele nos processos da qualidade. Mas se você for habilidoso ou habilidosa em trazer eles para participar de um FEMEA, por exemplo, o médico ele vai conseguir trazer outras possibilidades de risco que muitas vezes o enfermeiro ou o técnico de enfermagem ou a pessoa da qualidade não vai ser capaz de enxergar, porque ele estudou aquilo ali. Então, o engajamento do médico é fundamental. O problema é que existem muitas barreiras. O médico hoje no Brasil, pelo menos na rede privada, está focado em ganhar dinheiro. O médico hoje, desculpe se tiver algum médico aqui, mas a boa parte deles é isso. Eles estão ali e não querem perder tempo. O tempo deles tem que ser atendendo o paciente. Atendendo o paciente fazendo cirurgia, atendendo o paciente fazendo cirurgia. Porque isso gera receita para eles. Parar 1 horinha, 2 horinhas para fazer uma reunião, para participar de um FEMEA, muito difícil. Muito difícil. Tem que ser um médico realmente com uma outra cabeça, ou então você trabalhar estratégias dentro da sua empresa para criar esse engajamento deles, porque naturalmente, por eles mesmos, dizer assim, eu quero participar, eu particularmente, nesses mais de 10 anos, nunca vi, nunca vi. Quando não é o dono sim, o dono eu já vi participar, mas quando não é o dono, outros médicos, sem ser o dono, esqueça. E aí, algumas estratégias, escolhe alguns tópicos relevantes, mostra a importância dele. Não, doutor, venha. É importante o senhor dar a sua contribuição, a gente quer te ouvir, a gente quer. Bota ele um pouquinho para cima, né? Que vai ajudar de repente, a ele querer participar mais. Escolhe alguns tópicos relevantes e fala um pouco sobre a melhoria do sistema, a importância disso, os resultados que eles precisam ter, e aí vai tentando trazer esse empoderamento aí para o médico, tá? E para a gente finalizar nosso bate-papo de hoje, o que é importante, gente, é a sinergia entre gestão de riscos, melhoria de processos, performance improvement, PI, e segurança do paciente. Ou seja, esse tripé ele já está muito bem conectado. Tá? Se sua empresa tiver com esse tripé, gestão de risco, melhoria contínua, qualidade e segurança bem estruturados, com políticas bem escritas, procedimentos que não apenas estão escritos, mas estão sendo executados por todos, aí você tem realmente algo que vai estar gerando um resultado incrível na segurança do paciente. Política bem estruturada, bem disseminada, fundamental. Necessidade de uma liderança. A gente sabe que a gente falou muito de liderança no início do nosso bate-papo. E, claro, né, liderança, eu já expliquei aqui para vocês, mas é importante que elas sejam bastante engajadas e que promovam essa cultura favorável. Ter um ambiente onde você realmente esteja aberto a falar, você seja. Ninguém vai te caçoar, ninguém vai te discriminar, você não vai perder seu emprego porque você falou isso ou aquilo. É essa cultura favorável, onde você, mesmo que ele fale uma coisa tola, mesmo que aquela informação não seja relevante, você acolhe ela com todo o carinho necessário, porque é uma informação. Tá? Porque pode ser que a próxima, ele falou aquela coisa, aquela fala tola naquele momento, mas de repente a próxima que ele vai falar é com mais sabedoria. Então, não podemos inibir ninguém de falar. Tá? E uso contínuo dos dados, gente, não se furtem em utilizar os dados são importantes. Eu sei que a gente não tem o hábito no Brasil, lá fora, como a Roberta, que fala no livro, ela enfatiza muito essa questão dos dados, e os americanos, eles são extremamente competentes em cuidar dos dados, não apenas no sentido de trazê-los com bastante confiança, mas também de tratar.
E eu ainda digo mais, eu complementando essa fala da Roberta lá no livro, eu entendo que hoje informação, dados, é o petróleo do século XXI. No século XX, o petróleo era o petróleo mesmo, mas no século XXI, informação, dados, conhecimento é o grande gerador de riqueza nesse século XXI. Está aí a IA para mostrar todo esse conhecimento que a gente está disseminando aqui também, livros e tudo mais, é o tesouro do século XXI. Quem estiver mais bem preparado, com no maior conhecimento possível, é quem vai se dar bem daqui para frente.